Pois é, e o Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com a doutora Tatiana Gabi. Ela é assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. Ela nos fala sobre a queda de cabelo após contrair a Covid-19. Boa tarde, doutora Tatiane. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo, doutora. Doutora, as pessoas que foram infectadas pela Covid podem apresentar queda de cabelo? Quais são as relações que podem ser estabelecidas entre a infecção e o couro cabeludo? Bom, na verdade não é o couro cabeludo, né? A célula que é a célula da papila, que é responsável pelo crescimento dos fios, ela é uma célula muito sensível a várias alterações que a gente pode ter no nosso organismo. Então, febres, uso de medicamentos, situações que prejudicam muito a nossa vida, tudo isso sinaliza para a célula da papila que está na hora de parar de produzir cabelos, porque essa produção ela despende energia e a gente deve guardar a energia para lutar contra essa doença, contra esse problema, contra essas alterações que estão presentes. Portanto, toda vez que você tem um evento desses, vai demorar aí mais ou menos em torno de 3 meses para você ter que essa sinalização leve efetivamente à queda do cabelo. Então, respondendo, sim, quem teve a Covid pode esperar mais ou menos no intervalo de 3 meses, provavelmente vai ter uma acentuação da queda normal, tá? Então, é esse o mecanismo que acontece. Agora, doutora, eu me lembro, e eu não sei a comprovação científica, mas durante a pandemia da gripe espanhola, muitas pessoas ficaram calvas devido à época, né? A um vírus que se assemelha ao H1N1, né? Gostaria de saber essa relação dos vírus aí com a calvície. Olha, existe uma relação do vírus com a calvície que não é essa que você falou, tá? Então, existem alguns estudos mostrando que as pessoas que têm tendência à calvície, que é a doença, não tem a ver com quedas de cabelo, tá bom? É uma doença que chama alopecia androgenética. Então, as pessoas com tendência à alopecia androgenética, com um aumento provável de alguns receptores, elas teriam uma susceptibilidade maior de desenvolver a Covid. Então, é um estudo ainda, não tem nada comprovado, mas ficou aí um alerta para a comunidade médica, para observar se isso era visto realmente, porque era uma ideia mais teórica. Agora, as pessoas que têm suscetibilidade, que têm maior possibilidade de desenvolver uma calvície, se elas tiverem quedas de cabelo, essa suscetibilidade ela vai se acentuar. Então, vamos dizer assim, eu tenho alopecia androgenética, ou seja, minha família tem calvície, eu vou acabar evoluindo para isso entre os 30 e 40 anos de idade. Se eu tiver uma doença como a Covid, tiver uma queda muito importante de cabelos, pode acelerar o meu desenvolvimento caso eu não faça tratamento. Uhum. Então, a dica que a gente dá para todo mundo que observou uma maior queda de cabelos é realmente procurar um médico dermatologista, de preferência os colegas que têm mais ideia, assim, tratam mais cabelos, como os tricologistas, por exemplo, né? Então, assim, os dermatologistas que acabam se direcionando mais para essa área, a gente tem dermatologistas que são mais especializados, vamos dizer assim, para que ele seja examinado, veja se tem ou não tem essa possibilidade e entre logo com o tratamento, caso ele ainda não esteja fazendo isso, né? Então, assim, não há a chance de você ter uma calvície por conta da Covid, mas você que já tem essa calvície pode acelerar seu processo caso você não se trate e venha a ter uma queda de cabelos, essa sim relacionada à Covid. Doutora, os medicamentos usados para o tratamento da doença podem acentuar a queda ou não tem relação? Bem, é assim, essa doença, ela tem uma série de medicamentos que são utilizados porque ela é uma doença grave em alguns pacientes, que vai levar à internação na UTI, muitas vezes, né, ventilação mecânica, e aí a pessoa pode ter infecções. Então, assim, a gente não pode culpar muito a medicação, sendo que a pessoa está tão desafiada do ponto de vista de sobreviver à Covid, né? Então, pessoas que tiveram formas mais graves da doença correm mais risco de ter essa queda em 3 meses do que os pacientes que tiveram formas mais leves.
De qualquer maneira, qualquer medicação, qualquer remédio pode, em um ou outro indivíduo, acentuar queda. Então, isso é uma coisa que não existe assim um medicamento que vai causar queda para todo mundo, mas existem medicamentos que em algumas pessoas vão levar a esse sintoma. Então, a gente não pode dizer que os medicamentos que estão causando isso, mas por fato de ser uma doença grave, tem várias coisas associadas a ela, uma pneumonia, uma ventilação mecânica, uma internação na UTI, tudo isso sim pode contribuir para a queda. Doutora, a perda de alguns fios de cabelo é normal, a gente sabe. Mas quando que ela passa a ser um problema? Quando que a gente identifica que pelo tanto de cabelo que você está perdendo, você precisa procurar uma ajuda médica? Olha, a gente nota isso, cada um sabe mais ou menos qual é o padrão de queda de si próprio, sabe? Uhum. Porque assim, a gente sempre vai ter os cabelos em fases diferentes do ciclo capilar. Você nunca tem os cabelos todos na mesma fase, até porque a gente não tem uma época do ano que, por exemplo, a gente fique careca, a gente não tem isso. Então, a gente tem cada fiozinho como se fosse um órgão individual, seguindo o ciclo do cabelo, que é nascimento, crescimento e morte, individualmente, tá? Então, a gente tem, vamos supor, tem pessoas que têm mais cabelos, tem pessoas que têm menos cabelos, e a gente sempre tem uma porcentagem desses fios que estão na fase de queda. Então, a gente imagina mais ou menos de 100 a 150 fios caem por dia. E quem não lava os cabelos todos os dias, quando for lavar os cabelos, vai notar uma queda mais importante naquela fase. Uhum. Porque juntou o cabelo do dia seguinte. Quem tem cabelo comprido, às vezes o cabelo enrosca no próprio cabelo e na hora de lavar você observa uma queda mais acentuada. Mas a mudança do padrão é muito visível. Você fazia um montinho de cabelo num tamanho e se você está com uma queda mais acentuada, o montão vai ser maior. E a outra coisa, você começa a notar que nessa região aqui, frontal, você vai tendo como se fossem entradas. Você vai observando mais o couro cabeludo nessas áreas. E depois o cabelo volta. E isso só acontece quando você tem aí uma queda acima dos 30%, que você começa a notar falhas. Até então, você só nota a queda. Agora, doutora, a queda de cabelo nos homens, ela é bastante vista, mas eu percebo que é um problema que assola as mulheres. Isso vale também para a Covid-19, para essas reações? É igual tanto nos homens quanto nas mulheres? Então, é que assim, a gente costuma ter um nome só para tudo que aparece no cabelo. A gente chama de queda de cabelo e existem distinções. A gente tem várias doenças que acometem o couro cabeludo e que tem um impacto aí na saúde dos cabelos, mas a gente tem que entender, quando um paciente chega com essa queixa pra gente, que existe queda de cabelo, ou seja, eu estou vendo os meus cabelos caírem, e existe falha de couro cabeludo. Estou vendo meu couro cabeludo, pois não tenho cabelos. Então, assim, essa queda que os homens queixam, geralmente é a calvície masculina, né, que é a alopecia androgenética, que a gente chama. E a alopecia androgenética, ela tem sim um comprometimento também das mulheres, mas ela é uma doença que é parecida, ela é tipo a semelhança da doença que a gente tem nos homens nas mulheres, mas ela não é a mesma doença, tanto que antigamente a gente chamava de alopecia androgenética padrão feminino, e atualmente o termo que está se usando para designar essa doença é alopecia de padrão feminino. Mas, de qualquer maneira, é uma doença com padrões genéticos que vai levar à rarefação dos fios, ou seja, você vai visualizar na cabeça ausência de cabelos, pedaços com cabelos faltando. Na mulher é sempre nessa risca central, nos homens você vê mais entradas, ou então você vê aquela parte do cucuruto sem cabelos, né? Então, assim, isso que eu estava falando, que não tem a ver com o Covid, no sentido de que o Covid vai dar uma doença que se chama eflúvio, que é a queda acentuada dos fios, que pode acontecer 3 meses depois de qualquer coisa que mude o normal aí da sua vida, porque a gente tem células no cabelo que vão sinalizar para essas alterações, e aí o corpo para de fabricar cabelo para economizar energia. Pois bem, a pessoa que tem essa tendência a ter essa rarefação dos fios, se ela ficar tendo muitos eventos de queda acentuada de cabelo, ela corre o risco de evoluir mais rápido para uma forma mais grave da alopécia, da doença que deixa os fios com menos fios, né, com a aparência de áreas sem cabelos. Portanto, a recomendação que a gente está dando para todo mundo é:
Se você notar que você está tendo queda de cabelo acentuada, procure o médico dermatologista. O médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele está apto a fazer esse tipo de diagnóstico. Vai verificar se você tem aí uma chance de desenvolver essa doença, ou se você já tem essa doença, para poder fazer um tratamento para evitar esses sintomas ficarem piores. Mas, resumindo, assim, tudo que eu falei, não. A calvície não tem um risco maior na Covid, desde que você, se notar que seus cabelos estão caindo mais, procure o médico dermatologista e comece logo o tratamento. Ok. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Bastante esclarecedora a sua participação. E aí, um bom dia para a senhora. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Essa foi a doutora Tatiane Gabi, assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela veio nos falar aí da queda de cabelos para quem teve a Covid-19, né? É uma reação aí que tem começado a preocupar algumas pessoas.